Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa oportunidade para refletir em torno do tema Constelação Familiar, a convite da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Esteio, ao qual convite nós agradecemos. Este tema, Constelação Familiar, ele é abordado no livro de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, onde ele nos mostra as diferentes formações familiares e os diferentes aspectos que se interpõem na aprendizagem do comportamento familiar. E lá nos coloca os diferentes papéis como irmãos que desempenhamos de caminhada, nos 30 itens, abordando para nós as responsabilidades pessoais e intransferíveis de nos fazermos espíritos melhores que no núcleo familiar, tecendo uma vivência mais fraterna, podemos então crescer na escala evolutiva. Este termo, constelação familiar, é um método psicoterapêutico abordado pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. E esse psicoterapeuta ele desenvolveu, então, um método a partir das observações familiares e onde ele observou que os padrões de comportamento se repetiam ao longo das gerações. E viu quanto esse comportamento familiar influenciava o todo como uma constelação e que nós éramos responsáveis diretos com o nosso comportamento, influenciando então o comportamento do outro. E nós vamos lembrar que nós, na nossa experiência acadêmica, também fazíamos observações na sala de espelho, onde nós colocávamos ali uma família para ser analisada e observada. E ficávamos observando o quanto um olhar, um gesto, uma simples palavra influenciava no comportamento do todo e no comportamento específico do paciente ao qual nós estávamos tratando. Desta forma, com esta abordagem psicoterapêutica, vamos pensar no aspecto espiritual, no aspecto imortalidade da alma, no aspecto de homens que renascem em grupamentos biológicos necessários para a sua evolução espiritual, que é a família. Constelação é um grupamento de estrelas que é ligado por linhas imaginárias. Muito se observa na nossa literatura que são representados essas linhas imaginárias por objetos, por animais, criaturas mitológicas ou deuses. Pensando na constelação familiar, vamos traçar uma linha imaginária que são as 4 paredes das nossas casas. Ali, numa constelação, a semelhança de um conjunto de astros, de espíritos, e que esses espíritos se reúnem na construção do amor, na construção da sua felicidade, na construção da solidariedade, do respeito, da harmonia. E diante dessa linha imaginária que são as 4 paredes, na nossa pequena constelação familiar, nos tornar criaturas responsáveis pelo grande arquipélago da humanidade. Então vemos que no pequeno núcleo familiar, nós, pais e filhos, tios, avós, ali nos reunimos em família e juntos estabelecemos uma conduta. Esta conduta familiar, biológica, ela vai oportunizar
ao grande conjunto espiritual, ao grande conjunto mental e energético que vai fazer com que a Terra, no macro, na totalidade da família universal, possa ser também influenciado por estas 4 paredes, por esse constelação familiar biológica que é a família. De forma que, quando nós nos reunimos em família e preparamos os nossos filhos para conviverem na escolinha, na creche, na escola, depois na universidade, depois no mundo profissional, na sociedade como um todo, levando para a sua construção maior de especialização na vida material. Ele vai levar todas as propostas onde nós semeamos e tentamos favorecer aquele espírito uma conduta moral de mais fraternidade, de mais harmonia, de mais respeito para o outro. No livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, de Sueli Caldas-Schubert, onde ela nos traz um parágrafo de José Marques Mesquita, do livro A Dinâmica da Mente na Visão Espírita, ele diz que a energia que flui da mente de uma pessoa transporta consigo as suas disposições íntimas e as imagens emitidas pela sua mente. Por meio, então, desse fluxo de energia, é que ela se estabelece com outras mentes encarnadas ou desencarnadas, com as quais se afine. Uma ligação, então, através da qual as mentes refletem entre si a sua mútua influência. E nisso consiste as relações mentais da pessoa com as outras mentes. Se nós formos buscar que as nossas ações, os nossos pensamentos são importantes no microconjunto familiar, onde nós ali naquela pequena sala de observação, no nosso campo acadêmico, víamos no semblante daquele conjunto familiar os pensamentos que se originavam de crítica, de aprovação, de tédio, ou de amor, de cumplicidade, de ternura. Ali aqueles sentimentos se colocavam favorecendo aquele paciente ou não a sua aprendizagem na vida. Nós, enquanto constelação familiar, a nível do macro, fraternidade entre humanos, solidariedade entre humanos, violência entre humanos, sendo responsáveis diretos pelas nossas mentes, cada um de nós, favorecendo a nossa terra, momentos mais felizes, já que todos estamos a caminho do mundo de regeneração. Então, quando nós começamos a criticar a sociedade, que a sociedade é violenta, que a sociedade é viciosa, que a sociedade é corrupta, que a sociedade é intransigente, intolerante, incapaz de entender o comportamento do outro, que a sociedade não é empática. Vamos pensar na nossa constelação familiar enquanto microespaço, 4 paredes. De que forma nós estamos conduzindo a nossa existência
e qual o nosso papel, nosso de aprendizagem, que estamos influenciando os nossos filhos. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, esposa, de que forma nós estamos vivenciando as tragédias no lar, quando, no livro Constelação Familiar, de Valdo Franco e Joana de Ângeles, abordam as tragédias no lar, as viciações, dos espíritos que retornam ao nosso lar, voltados para os vícios, que hoje se introduzem através do tabaco, dos alcoólicos, e depois comprometendo o corpo biológico com drogas mais pesadas. De que forma nós estamos vivenciando a morte prematura na família, ou a morte nos aspectos do idoso, da doença, do câncer? De que forma nós estamos favorecendo ao idoso um ambiente mais tranquilo, de mais paz, de mais compreensão? De que forma nós, avós, estamos nos oportunizando do espaço de avós para também, no papel, entender que o nosso é o momento de ser avó? De que forma nós estamos levando aos nossos filhos o entendimento da sexualidade com respeito, entendendo que tanto na homossexualidade e na heterossexualidade são campos de aprendizagem onde a conduta moral deve conduzir cada espírito nesta existência. Diante desse pequeno grupo doméstico, ali se inicia a fraternidade universal. Certamente na construção de uma sociedade mais equilibrada e mais feliz. Se nós queremos educar o outro, então vamos começar a educar a nós mesmos, que deve ser o lema da nossa conscientização, que diz respeito à forma como nós estamos vivendo e entendendo o momento que estamos passando. Na crítica, na falta de compreensão, na intolerância, na irresponsabilidade, como vítimas da situação, ou quando nós, em respeito a nós mesmos e ao outro, entendemos que se estamos aqui neste contexto, nesta vivência social na qual nos encontramos, todos nós fazemos parte desse somatório de experiências necessárias para o nosso crescimento espiritual. Quando nós entendermos que na família representamos um encontro sublime, onde todos precisamos crescer e onde precisamos todos construir em cada nova existência, em cada nova oportunidade que a vida nos favorece, pesos específicos, valores específicos e especiais, onde todos nós somos responsáveis pelos relacionamentos e pelos sentimentos que nutrimos. Quando diante da tarefa de gerar um filho, não apenas viver na alegria que esse momento nos traz, mas sim favorecer aquele espírito, um novo recomeçar, uma nova oportunidade, dizendo sim e dizendo não, ensinando aos nossos filhos o respeito à vida, aos animais, o amor a Deus, o amor ao coleguinha, a não violência, ao repartir os brinquedos, ao dar ao outro aquilo que eu quero receber, já que a tarefa missionária inicia no lar com os pais, iniciando ali o cadinho de purificação, onde nós vamos estender à humanidade a grande família, o grande aspecto fraternidade que todos nós queremos neste mundo de regeneração.
entendendo que a família é a escola das almas, entendendo que nós não podemos impor a ninguém os nossos próprios conceitos, aquilo que achamos, mas favorecer a educação moral. E que quando os nossos filhos crescerem, possam escolher os seus passos no seu livre-arbítrio, tendo a liberdade de escolha. Naturalmente, o amor impõe renúncia, impõe abnegação, impõe esforço pessoal, porque precisamos repetir várias vezes, assim como nós queremos que os nossos filhos escovem os dentes, tomem o banho, se comprometam com a higiene. Nós precisamos repetir várias vezes. E várias vezes nós precisamos repetir nos pequenos gestos, nas pequenas propostas educativas, quando eles são pequenos, para depois cada espírito ser responsável pelos próprios destinos. Nunca nos sentirmos fracassados quando lá adiante o nosso filho se mostrar corrupto, vicioso, se apropriar daquilo que não é dele, quando os nossos melhores esforços foram para dar àquele espírito o melhor, uma educação favorável para a sua conquista e para a sua felicidade espiritual. Diante dessa renúncia de pais, de irmãos, de filhos, de avós e de tios, que é cada um que convive neste universo biológico das quatro paredes. Entender que cada espírito é essa energia pensante, essa energia inteligente que faz parte do universo, mas também é uma consciência individual, capaz de expressar no seu momento as suas próprias escolhas. Nunca retrocedemos, sempre damos passos adiante. Quando nós acharmos que os nossos filhos não cresceram, vamos fazer uma análise. Como nós vamos ter esse conceito? Às vezes, o progresso não é visível, mas se ele sai deste planeta com a consciência que Deus existe, com a lei de reencarnação, que nós somos responsáveis pelas nossas ações, que tudo que nós fizemos foi por amor, mesmo errando, porque nós também temos o direito de ter equívocos, porque todos estamos no caminho da aprendizagem, mas nos esforçamos para dar o melhor. O tempo é que vai nos modificando aos poucos. Se nós damos espaço para que possamos crescer, para que possamos entender a cada dia as leis divinas, dar aos nossos filhos, àqueles que convivem conosco, o direito de escolha. E se temos dado aos nossos entes queridos essa oportunidade de escolher os seus destinos, dar ao amigo, ao colega de trabalho, à humanidade toda, aos nossos irmãos em fraternidade, o direito de errar, cada um no seu caminho, sem críticas, sem observações anticaridosas, favorecendo ao outro a fraternidade, a solidariedade, a prece para que o outro seja melhor e não favorecendo ao momento mais crítica, mais violência, mais intolerância. A todos nós que refletimos nesses momentos, muita paz, muita harmonia. O meu agradecimento. Um abraço especial a todos os amigos da Sociedade Espírita Ponto de Luz.
que possamos nos ver breve. Muita paz para todos. Muito obrigado.